É muito louco observar como a nossa relação com a tecnologia dita o nosso comportamento no dia a dia, né? Ah, com certeza. Dita tudo hoje em dia. Pensa num smartphone, por exemplo. Tipo, quando aquele pequeno ícone de bateria lá no canto da tela fica vermelho. Bate aquele desespero na hora, né? Exato. Cai para, sei lá, 5% e a reação imediata é o pânico puro, o coração até acelera. A gente já começa a procurar o cabo pela casa toda. Pois é, começa uma busca desesperada por uma tomada. Existe uma urgência quase instintiva, sabe, para não deixar o aparelho desligar de jeito nenhum. A prioridade número 1 do dia passa a ser a recarga. E a ironia profunda dessa situação toda, na verdade, até um pouco triste, é que quando a gente olha para nossa própria mente, o tratamento é exatamente o oposto. Nossa, verdade. Frequentemente forçada a operar no vermelho, tipo no 1%. Às vezes vivendo só dos vapores da exaustão por dias, semanas, meses a fio. Até anos em alguns casos. Sim, anos. O esquecimento crônico de plugar a própria consciência na tomada é super aceito como padrão da vida moderna. Enquanto que o esgotamento do telefone é uma emergência nacional. E é justamente aí que entra o nosso mergulho profundo de hoje. A nossa missão nessa análise é investigar o que acontece quando existe uma decisão intencional e diária de fazer essa recarga mental. Uma recarga de verdade. Isso. A gente tem em mãos hoje uns relatos e reflexões incrivelmente detalhados de um praticante muito dedicado. É sobre a rotina dele de meditação e canto, especificamente dentro da tradição budista, focando na recitação do Sutra de Lótus. E é um material riquíssimo, viu? Demais. E olha, o objetivo aqui não é olhar para isso como sei lá, um manual acadêmico puerento. A gente quer tentar entender como o ato que parece tão passivo, que é focar a atenção através do som e do silêncio num quarto fechado, consegue reconfigurar a forma como a pessoa interage com o caos do mundo lá fora. E os apontamentos que a gente está explorando ganham uma relevância imensa justamente porque documentam uma experiência empírica, né? Não é teoria. Aham, é prática pura. Exatamente. Trata-se de alguém testando a resiliência da própria mente no cotidiano. O foco do material não é ficar debatendo misticismo ou algo assim. Sim, a gente quer ver a mecânica da coisa. Isso, observar a mecânica psicológica de como essa disciplina intencional transforma a percepção. É uma narrativa que convida muito a gente a analisar a psicologia por trás da prática. E isso serve para qualquer um, né? Com certeza. Oferece revelações que se aplicam a qualquer pessoa que está buscando um eixo, sabe, no meio dessa turbulência contemporânea toda. Bom, para entender o impacto avançado dessa reconfiguração, a gente precisa olhar para onde a jornada começou. Porque a imagem estereotipada de quem medita intensamente é aquela de alguém que sempre teve uma inclinação natural para o desapego, para a iluminação. O monge na montanha, né? Exato, o monge inatingível, mas o praticante confessa com muita sinceridade no texto que na juventude a motivação para começar a entoar os cânticos foi surpreendentemente mundana. Foi bem simples, na verdade. Foi. Ele diz que a prática simplesmente o fazia se sentir mais feliz. E tinha também o lance de gostar da comunidade, sabe, do convívio social ali com o grupo. Ele não era um estudioso profundo da filosofia na época. Nem um pouco. Não tinha um estudo aprofundado. A porta de entrada foi uma busca bem básica por bem-estar imediato e amigos. E esse início revela uma característica fundamental dos ensinamentos que são descritos nesses relatos. Eles não exigem uma fé cega ou um intelecto super preparado de antemão. Nenhuma barreira de entrada, então. Nenhuma. O praticante descreve os ensinamentos como sendo visíveis e atemporais. A abordagem inicial funcionou quase como um convite para vir e ver por si mesmo, sabe? Ah, tipo test drive. Um test drive existencial. É a validação da experiência prática sobre a teoria. A pessoa simplesmente testou o método, observou o resultado emocional positivo e pensou: vou continuar. Faz todo sentido. E essa continuidade, que é impulsionada por aquilo que o autor chama de um amigo que te puxa adiante, gerou uma transformação cumulativa gigante ao longo do tempo. É muito fascinante notar essa transição. Me vem na cabeça uma analogia muito clara com a dinâmica de uma academia de ginástica. Boa comparação. Como assim? É que é super comum a gente ver alguém decidindo começar a treinar só para socializar, né?
Tipo, porque os amigos estão indo ou só para ter uma desculpa para sair de casa depois do trabalho. Sim, a motivação inicial é 100% externa. Totalmente externa. Mas aí depois de um ano levantando peso enquanto conversa e joga papo fora, a fisiologia inteira dessa pessoa mudou. A postura já é outra, né? A postura é outra, a energia vital aumenta muito, a qualidade do sono melhora. Quer dizer, a entrada foi pela socialização, mas a permanência rola por causa da alteração profunda que aconteceu no corpo. E o relato mostra uma progressão idêntica a essa, só que no campo mental. E a progressão que ele relata resultou num comprometimento muito estrutural com a prática. Porque o que começou como uma busca por companhia acabou evoluindo para uma rotina diária super rigorosa. Rigorosa mesmo, né? Ele cita os tempos no texto. Sim, hoje o indivíduo dedica pelo menos meia hora de meditação de manhã e mais meia hora à noite, além de orações diárias e participação em retiros. Nossa, é um baita tempo investido. E o interessante é que há um encorajamento explícito no texto para que as pessoas adotem uma prática diária parecida. O investimento de tempo deixa de ser um sacrifício e passa a ser a base sobre a qual o resto do dia inteiro é construído. O tempo isolado vira o alicerce para o tempo em sociedade, né? E aqui surge um ponto de aparente contradição que a gente precisa desempacotar para quem está acompanhando a gente. Qual ponto? É que quando a gente pensa nessa ancoragem diária de uma hora, o senso comum imediatamente projeta aquela imagem do silêncio absoluto. Ah, sim, o silêncio total. A meditação clássica na cultura popular é imaginada como fechar os olhos, ficar imóvel e buscar a ausência total de som, né? Ficar no vazio. Mas não é bem assim nesse caso. Exato. A prática primária matinal descrita na nossa fonte, que normalmente dura uma hora, é centrada na vocalização. O foco está na recitação do Sutra de Lótus em voz alta. Isso é bem diferente da expectativa geral. Muito. O texto afirma que esse ato físico de produzir o som é o que leva à força vital. E confesso que isso me deu um nó na cabeça quando eu li. Dá mesmo. Parece contraintuitivo. Pois é, como que o ato de fazer barulho se torna o veículo para alcançar a quietude interna? Então, a mecânica dessa prática desafia muito essa ideia de que a meditação é só uma fuga mental pro vazio. O relato descreve uma ação física e energética super intensa. Uma ação ativa. Muito ativa. Ao entoar os cânticos em voz alta, de forma ritmada, o praticante não está lá lutando para apagar os pensamentos à força, sabe? A vocalização constante exige um controle profundo da respiração. E isso ancora a atenção no corpo físico. Exatamente. O som reverbera na estrutura do corpo, vibrando nas cordas vocais, no peito. É uma união entre a mente, que direciona a intenção, e o corpo, que executa o ritmo. Caramba, faz muito sentido. E esse processo ativo impede que a ansiedade tome conta, porque a atenção já está totalmente preenchida pelo ato de vocalizar. O resultado direto dessa concentração, segundo o autor, é a elevação da força vital e a capacidade de, nas palavras dele, cavar mais fundo na própria vida. Tipo, a participação física, ativa, funciona como uma âncora pesada que prende aquele balão dos pensamentos frenéticos no chão. Perfeita analogia. E o resultado desse processo é descrito lá no texto através de uma imagem lindíssima. O relato afirma que, com a prática da vocalização e do foco, a mente se abre como uma flor de lótus. Essa é uma metáfora visual de um poder impressionante. Sim, quando a sabedoria penetra a consciência através dessa disciplina, revela-se que as pétalas lá no interior são extremamente delicadas, são belas e possuem fragrância. É muito poético. É demais. Essa estrutura perfumada lá no fundo representa a própria essência da mente da pessoa. Então o som funciona como a chave que abre essa couraça dura que a gente constrói por causa do estresse diário. E a riqueza dessa metáfora da flor de lótus, assim, vai muito além só da estética. A botânica da lótus é muito peculiar, né? Como assim? É que ela germina na lama profunda. Ela cresce através daquela água turva e suja dos pântanos e só quando chega na superfície ela desabrocha de forma totalmente imaculada. Nenhuma sujeira fica nela, né? Nenhuma. O lodo não consegue aderir às pétalas dela. Então, ao comparar a mente humana com a lótus, o praticante está descrevendo o processo de encontrar pureza e delicadeza interior exatamente no meio do caos e da sujeira da rotina. Nossa, isso é forte.
A prática diária é elevar a flor acima da água barrenta da ansiedade. Exato. E a consequência inevitável de acessar essa delicadeza interna é o florescimento da compaixão pelas outras pessoas. O que faz sentido, porque uma vez que você entra em contato com a própria vulnerabilidade, fica mais fácil ver isso no outro. Exatamente. A capacidade de reconhecer essas qualidades nos outros se expande absurdamente. Mas aí, entender esse mecanismo da Lotus desabrochando num quarto silencioso levanta um questionamento inevitável sobre o choque com a realidade. O famoso choque de realidade. Pois é, porque existe uma distância gigantesca entre cultivar compaixão de olhos fechados pela manhã, no silêncio, e manter essa mesma compaixão num trânsito todo engarrafado, né? Nossa, nem me fale. No trânsito é o teste de fogo. Ou lidando com cobranças corporativas agressivas, conflitos na família. Como que um estado interno tão delicado que a gente acabou de descrever como pétalas perfumadas sobrevive à brutalidade do mundo real? Parece impossível, né? Parece que a primeira reunião do dia já seria mais que suficiente para esmagar essa Lotus. Como a prática lida com essa transição do isolamento para a fricção social? Então, o texto aborda essa transição não como uma quebra, mas como o verdadeiro propósito da prática. É o objetivo final. Não é um efeito colateral. Não, não é. O relato destaca um paradoxo fundamental aí. É precisamente quando o indivíduo está inserido no mundo, lidando de frente com a complexidade e a bagunça dos relacionamentos humanos, que todo o trabalho silencioso vem à tona. O teste real. Isso. O que foi cultivado na aparente isolação da prática, como a fonte diz, é imediatamente convocado para um relacionamento prático com a realidade. Entendi. O isolamento não é um esconderijo, então. De jeito nenhum. É uma oficina de preparação para encarar a sociedade com clareza. A imagem que me vem à mente é de um balde de água. Um balde de água? Como assim? Imagina a necessidade de ter que saciar a sede de um grupo inteiro de pessoas durante uma travessia num deserto escaldante. Ok, uma baita responsabilidade. Sim, o ato de se trancar num quarto escuro todas as manhãs equivale a encher esse balde com a água mais limpa e fresca que existe, gota a gota, através do canto. Tô acompanhando. Aí, quando chega a hora de sair de casa e entrar no escritório ou encontrar a família, o reservatório está cheio. A compaixão deixa de ser só uma ideia abstrata, sabe? Ela vira um recurso acumulado, que agora pode ser distribuído. Perfeito. A condição do balde é que determina a qualidade da interação com cada pessoa que cruzar o seu caminho. É uma ótima analogia. E a consequência relacional que o autor descreve confirma bem essa transferência de energia que você falou. Ele fala disso no texto, né? Fala, de forma bem literal. Ele atesta assim: eu sei que há uma grande diferença na forma como eu interajo. Aquela condição de vida elevada que ele obtém na primeira hora do dia atua ativamente no ambiente externo. E as pessoas em volta sentem isso. Sentem muito. O impacto é real e tangível para quem está perto. A mente ancorada não é mais tão facilmente sugada por aquele turbilhão emocional de terceiro, sabe? Claro, em vez de ser vítima do estresse alheio, a pessoa passa a regular o ambiente. Exato. A presença do praticante atua quase como um estabilizador de todo o ecossistema social ali do lugar. É impressionante. Mas olha, até este ponto da análise, esse impacto parece perfeitamente desenhado para lidar com as fricções normais do dia a dia. As pequenas chatices, né? Tipo alguém sendo víspido numa reunião, um desentendimento pequeno, o cansaço normal da rotina, e já é extraordinário que a vocalização construa uma barreira contra o estresse comum. Sem dúvida. Mas a gente sabe que o verdadeiro teste de qualquer filosofia ou prática ocorre quando a lama ao redor da Lotus vira um maremoto de verdade. Tempestades reais da vida. Exatamente. A realidade tem aquela terrível capacidade de apresentar tragédias avassaladoras. Como essa estrutura interna reage quando a provação atinge o limite do suportável? Porque o material entra nesse clímax da experiência humana, né? Tocando em questões que geram desconforto muito profundo. Sim, o praticante não se esquiva de confrontar o abismo, de forma alguma. O material compartilha o que é apontado como a maior peça de sabedoria acumulada ao longo desses anos de disciplina. E qual seria? A observação central de que quando a vida se torna incrivelmente difícil, e o texto usa a palavra rock, em inglês,
para descrever aquele caminho turbulento, esburacado e implacável, as reações emocionais mudam de natureza. Mudam como? Ele relata que já não apresenta mais aquelas oscilações intensas e incontroláveis do passado diante da adversidade. O balanço emocional extremo diminui muito. E o peso das situações que ele menciona no relato exige uma pausa para a gente refletir aqui. Porque a discussão não é mais sobre perder o ônibus ou derramar café na roupa antes do trabalho. Não, de forma alguma. A escala é outra. O praticante exemplifica as dificuldades extremas citando eventos como o diagnóstico de um câncer ou um acidente de carro trágico. Tragédias reais. São perdas viscerais, momentos de terror existencial absoluto. E o que me impressionou muito foi a recusa dele em adotar aquele positivismo tóxico. Graças a Deus, né? Porque isso não ajuda ninguém. Pois é, não tem nenhuma sugestão de, sorria diante da dor. A constatação dele é que a meditação formou uma estrutura tão sólida que, mesmo perante o câncer ou a perda abrupta, aquele desmoronamento completo não acontece. A queda livre no desespero total para. Exato. O chão deixa de desaparecer sobre os pés. E o alicerce dessa resistência, de acordo com o relato, atende pelo nome de equanimidade. Equanimidade. É uma palavra forte. É sim. E é muito crucial estabelecer a distinção entre equanimidade e apatia. Porque equanimidade não significa indiferença. Não é virar um robô sem sentimentos. Nem pensar. Não é um entorpecimento frente ao diagnóstico de uma doença grave ou ao luto. A compaixão que foi despertada na meditação garante que o coração permaneça aberto e capaz de sentir a dor em toda a sua extensão. A dor tá lá, inteira. Inteira. A grande diferença promovida pela verdadeira equanimidade é a erradicação do pânico, daquela oscilação desesperada frente à dor. O sofrimento existe, mas o desespero e a perda do prumo perdem o espaço. A chave de tudo isso parece ser a naturalidade com que esse estado se apresenta, né? Porque o relato faz muita questão de frisar que não há um esforço descomunal para manter a compostura na hora da tragédia. Não é forçado. Não é um ator forçando um falso equilíbrio só para parecer forte para os outros, escondendo aquele colapso que está rolando por dentro. A afirmação central da fonte é bem clara sobre isso. O praticante não está forçando o equilíbrio. Ele simplesmente se encontra lá. O equilíbrio tornou-se o piso de concreto interno dele. Um piso que não surgiu do nada. Exato. Esse piso não foi magicamente materializado na hora do acidente. Ele foi construído milímetro a milímetro, sabe? Aprofundado dia após dia, através de todo aquele tempo dedicado à vocalização e à reflexão. Faz todo sentido. A mente treinada desenvolveu a capacidade de observar a catástrofe com clareza, sem a compulsão de se jogar de cabeça nela. A estabilidade na crise extrema é só o sintoma lógico de um preparo consistente. E a conclusão dessa jornada toda leva a um estado emocional que o autor descreve como a forma mais pura de felicidade alcançável. E a forma como a fonte descreve essa alegria resultante propõe uma redefinição total do que a gente costuma buscar como felicidade, né? Redefine completamente. Pelo que está documentado ali, o estado interno que ele atinge supera, assim, em ordem de grandeza, as pequenas conquistas cotidianas. É como comparar a flutuação temporária de ganhar uma promoção no trabalho com a estrutura maciça da quilha de um navio. Nossa, ótima imagem. A quilha do navio. Imagina que quando a tempestade chega, as velas rasgam, a água invade o convés, o mastro balança violentamente, tudo parece um caos. Mas a quilha, que é a equanimidade silenciosamente forjada, aquele peso enorme e invisível lá embaixo da linha d'água, garante que o navio sempre volte a apontar para cima. Independentemente da força do vento. Isso. Há uma prova irrefutável do retorno sobre o investimento diário. Aquela horinha distribuída entre a manhã e a noite constrói uma resiliência que suplanta todas as oscilações do ambiente. A síntese fornecida pelos relatos desenha um arco de transformação muito profundo, né? Porque o ponto de partida foi uma fagulha quase utilitária, o desejo de se sentir um pouco mais feliz e participar de um grupo. Uma motivação super simples. Muito simples, que foi só a porta de entrada. Mas aí, uma vez iniciada a prática, esse ato visceral de usar as cordas vocais para vibrar o corpo físico através dos textos começou a ancorar
a mente vagante. O som físico forçando a lótus a despertar. Isso, revelando aquela camada interior de pureza que é totalmente intocada pelo caos urbano. E o resultado de acessar regularmente essa delicadeza interna foi a expansão natural da compaixão. E a revelação mais reconfortante de todo esse mergulho na psicologia da prática é perceber que o prêmio por manter aquele smartphone mental devidamente recarregado não é a imunidade aos problemas. Não, os problemas continuam vindo. A prática rigorosa do canto não constrói um campo de força que impede a aproximação de acidentes, doenças ou do caos da vida adulta. O sofrimento bate a porta com a mesmíssima frequência. E infelizmente bate. Mas a grande recompensa, a verdadeira transformação, é a equanimidade inabalável. É ter a presença contínua de um estado de bem-estar estrutural tão forte que até as maiores tempestades perdem a capacidade de quebrar a espinha dorsal da mente humana. E essa constatação, baseada na vivência real do praticante, acaba projetando uma sombra questionadora, gigante, sobre as abordagens mais convencionais para lidar com o estresse, né? Com certeza. Fica muito evidente que a capacidade de navegar de forma saudável pelos relacionamentos e tragédias não é forjada no momento da interação ali no susto, mas no trabalho laborioso feito na mais absoluta solidão interior. E é por isso que esse material nos deixa com um pensamento final muito provocativo para quem está escutando. Algo vital para carregar para o resto da semana. Qual seria a provocação? Bom, a gente acabou de examinar relatos detalhados, confirmando que um trabalho profundo e focado, feito no silêncio de um quarto, reescreve a dinâmica de como interagimos em sociedade. Sim, reescreve tudo. Então a provocação que emerge é a seguinte: em momentos de crise interpessoal, quando os relacionamentos ao redor parecem confusos e o tráfego emocional da vida entra em colapso, o instinto básico costuma ser a intervenção direta, né? A gente sempre quer ir lá e consertar o outro na hora. Exato, tentar discutir, convencer, mudar a outra pessoa. Mas, à luz dessa análise fenomenológica, será que a resposta mais eficaz para acalmar a tempestade externa não seria adotar o caminho mais contraintuitivo possível? Virar para dentro. Isso. Talvez o maior serviço que se pode prestar ao mundo caótico não seja tentar reorganizá-lo à força, mas sim virar as costas por alguns momentos, sentar no isolamento total e investir o tempo em recarregar a própria mente. Garantindo que o seu próprio piso de concreto esteja firme. Exatamente. Garantir que o seu chão está firme antes de tentar sustentar o peso dos outros. Fica esse convite imenso à reflexão. O nosso mergulho nas fontes fica por aqui, mas a investigação dessas ideias continua no nosso próximo encontro. Até a próxima! Até mais, pessoal!